E o pastor Fernando não está presente, ele teve algum compromisso, então ele está assistindo conosco, nos assistindo também. Que Deus abençoe a sua vida e a todos que estão nos assistindo. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus, vamos mostrar nossas frontes, tanto você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver. Vamos abaixar nossa fronte e vamos orar a Deus em nome de Jesus, para a tua honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai de glória e poder, nós agradecemos por esse momento, a tua presença, te glorificamos, te exaltamos. Tu és o nosso guia, ó Pai amado, Tu que iluminas, ó Pai amado, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós estamos procurando ensinar para a Tua igreja, Senhor, para o Teu rebanho, no Teu reino, ó Pai amado. Eu faço com que o Teu Espírito Santo possa estar à frente de todo esse trabalho, Pai amado, da roda dos esclarecedores. Espírito Santo de Deus, ilumine, Pai amado, nas perguntas que vão ser feitas, ó Pai amado, nos esclarecimentos, nos comentários, ó Pai amado, tudo que for feito aqui, ó Pai, possa ser para a Tua glória. Te louvamos e desde já agradecemos por esse momento, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Roda dos esclarecedores, toda quinta-feira, às 10 para as 8 da noite. Estamos aqui mais uma vez. E o tema de hoje, como nós postamos no nosso grupo da igreja e nas redes sociais, é a lei da semeadura. Os irmãos podem dizer o que é a lei da semeadura? Os irmãos que plantam, o Jeremias que planta muito aí, né? O Domingo deve plantar também, ele plantou muito, né? O que é semear, o que é plantar. Então, na lei da semeadura, tudo aquilo que plantamos, vamos colher um dia, né? Esse é o propósito daquele que está semeando, né? Eu estava assistindo hoje de manhã, ontem de manhã, de um agricultor que estava plantando café, por causa do sol quente, né? Queimou todo o cafezal dele. Então ele vai ter um prejuízo grande por causa do sol, né? Então, mas ele plantou café para colher café. Mas o propósito nosso é falar sobre a lei da semeadura dentro do âmbito espiritual, né? Vamos dar umas explicações e falar sobre esse tema, sobre o que essa lei da semeadura pode estar direcionando para nossas vidas na parte espiritual. Vamos abrir em Gálatas 6, 7 a 9. Vamos estar lendo Gálatas 6, 7 a 9. Esperar um pouquinho, vamos abrir em Gálatas, Novo Testamento, uma carta de Paulo à igreja da Galácia. Amém? Depois de Coríntios, né? 2 Coríntios e antes de Efésios, né? Vamos estar lendo. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo, ou no tempo oportuno. Amém? Como eu falei aos irmãos, quando nós plantamos, nós semeamos as sementes, nós procuramos as sementes para aquilo que nós vamos com propósito. Eu estou semeando uma pequena horta na casa do meu pai lá, semeei tomate, semeei almeirão, semeei agora um pouquinho de cenoura, alface, um pouco de couve lá também. Está difícil nascer um pouquinho, porque aqui o agricultor aqui é muito ainda iniciante ainda. Mas o nosso amigo Jeremias, ele tem mais experiência do que eu e está me ajudando, me orientando em algumas sobre como deve ser feito, como deve ser semeado, preparar a terra, tudo isso faz parte do plantio, né? Então vemos, irmãos, aquele que semeia milho, certamente quer colher o milho, né? Aquele que semeia a laranja, ou semeia o abacate, semeia o feijão em si, o propósito dele é colher aquilo que ele está semeando. Ele vai, na sua colheita, demora um tempo, né, para a terra vingar todo aquele produto que foi semeado lá na terra, e certamente ele vai, com o tempo, ele vai colher aquele que plantou.
E Jesus usa muito essa linguagem, figura de linguagem, dizendo sobre, nas parábolas, os seus ensinamentos, eles usam muito essa figura da semeadura, natureza, usa as linguagens conhecidas pelas pessoas, para que as pessoas possam entender aquilo que ele quer ensinar. E nessa lei da semeadura, vemos que Deus quer também ensinar, tanto naquilo que nós conhecemos no tempo, no âmbito terreno ou temporal, Ele quer nos ensinar, dar-nos um ensinamento espiritual e eterno. Então, o propósito de Deus é tudo aquilo que nós conhecemos, no sentido de plantio, no sentido de nós estamos semeando na terra, independente de qual for a semente, o nosso Deus, Ele traz através da sua palavra conhecimentos naturais que nós conhecemos, aquilo que nós entendemos, para ensinar-nos coisas espirituais. E vemos, irmãos, que Deus tem um propósito, tá? O fruto do nosso trabalho é transformado em bens e mantimentos por aquilo que semeamos, mas o nosso objetivo não é aprendizado da cultura, e sim usarmos os fundamentos dessa verdade da semeadura. E vemos, irmãos, que nessa introdução, o versículo que a qual está falando naquele versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Por quê? Porque essa palavra, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Porque muitas pessoas pensam que Deus é um Deus, Ele é assim, né? Porque Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus longânimo, um Deus temperante, um Deus que a sua longanimidade é grande, é extensa, a sua misericórdia não tem fim, mas nosso Deus também é um Deus de justiça. E chega um tempo, as pessoas ficam brincando com as coisas aqui da terra, e chega um tempo que Deus está agindo através do seu juízo. E vemos, irmãos, aqui em Juízes 1, vamos abrir aqui, Juízes é depois de Josué, né? Vemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, o 7º livro da Bíblia, capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim sobre um camarada que está, um cananeu, né, da terra, um cananeu. Ele, o nome dele é Adoni Bezeque, de Bezeque, o nome dele é Adoni, né, de Bezeque. Diz assim, versículo 5, do 5 ao 7. Encontraram Adoni e Bezeque em Bezeque, e guerrearam contra ele, e derrubaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles perseguiram, o prenderam e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanharam migalhas debaixo das minhas mesas. Deus me pagou conforme fiz a eles, e levaram-no a Jerusalém, onde morreu. É um texto que fala sobre que Josué morreu. Quem lembra da história, Josué foi sucessor de Moisés, ele que entrou com os israelitas na terra prometida e conquistou aquela terra que foi prometida por Deus. E chegou o tempo que Josué morreu. E Josué não deixou um sucessor, como Moisés deixou Josué, e Josué não deixou um sucessor. E certamente vai surgir os juízes depois de alguns anos, mas nesse tempo aqui vemos que as tribos estão se organizando na parte de conquistas ainda. E aqui nesse lugar aqui onde aparece esse homem Adoni-Bezeque, Judá está guerreando contra esses povos. Então vemos que esses povos estão lutando muito forte contra Judá, resistindo,
Mas o Senhor diz a palavra de Deus que ele prevaleceu contra essa nação, contra esses povos que estão aqui. E esse Adoni-Bezeque, ele foi capturado. E junto com eles, 70 reis. E esses reis foram cortados os seus polegares. Tanto o polegar das mãos, como dos pés. O dedão do pé, né? Então vemos que, para que isso? Para que eles não pudessem manejar as espadas. Porque o polegar é usado para segurar a espada. Então vemos que esse Adoni-Bezeque morreu preso, e os outros reis também morreram também, porque não puderam guerrear e ficaram como escravos. Então tudo isso é uma consequência da sua semeadura. Vemos que eles colheram o que plantaram. E vemos também em Romanos 2, 8 a 10 diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitaram a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todos os seres humanos que praticam o mal, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Mas glória e honra e paz para todos que praticam o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Então vemos que a lei da semeadura para isso nós estamos na primeira parte no Velho Testamento. Agora estamos citando um trecho do Novo Testamento, porque aqueles que praticam a injustiça, praticam a maldade, praticam tudo aquilo que é pecado, vão colher os frutos daquilo que eles plantaram. Então vemos que haverá juízo, primeiramente para os judeus. Se nós olharmos para a história, vemos as consequências que os judeus estão colhendo, desde que eles rejeitaram a Jesus Cristo, desde a morte de Jesus Cristo, eles estão colhendo aquilo que eles semearam, e até hoje. Então, mas haverá um tempo que Deus fará com que a justiça dele possa estar agindo a favor de Israel, aplacando sobre as nações vizinhas a ira de Deus. Mas por enquanto, no tempo da igreja que estamos vivendo hoje, vemos que judeus está sendo sempre tendo inimigos ao seu lado. As nações vizinhas de Israel estão sempre atacando Israel. Israel tem que se fortalecer militarmente, diplomaticamente, tem que se resguardar as suas fronteiras, porque senão os inimigos estão ao seu lado, os vizinhos matam todos os judeus. Eu estava lendo um pouco tempo um livro chamado Dia do Juízo, que o pastor Carlos Eduardo nos indicou quando ele estava dando no começo do ano uma aula sobre escatologia, sobre a vida de Jesus Cristo. E esse livro é muito bom, direcionado para explicar por que os muçulmanos odeiam os judeus. Por que os muçulmanos não querem ter laços fraternos, mesmo sendo consanguíneos. Porque o mesmo pai de um é pai do outro. O pai de Ismael é o mesmo pai de Isaac. Ismael que deu origem aos árabes. Isaac deu origem aos hebreus, aos israelitas. Então vemos, irmãos, mesmo nesse parentesco que eles têm, eles são inimigos mortais. E hoje vemos que se o muçulmano conseguir conquistar toda aquela parte de Israel, se olharmos o mapa de Israel é muito pequeno. Tamanho de Sergipe, se eu for comparar o tamanho dele, é o tamanho de Sergipe. É muito pequeno. Mas os muçulmanos querem aquele pedaço de terra, porque eles reivindicam que Maomé é dono daquela terra. E não tem nada a ver, porque se olharmos para o tempo passado, Abraão, que lá no tempo passado, ele que conquistou através daquilo que Deus prometeu a Abraão. Então vemos, irmãos, aqui, aqueles que estão plantando injustiça, plantando contenda, plantando maldade, vão colher isso. Mas aqueles que abençoarem, aqueles que fazerem o bem, praticarem a paz, serão abençoados primeiramente os judeus e depois os gregos. Vemos na história também, irmãos,
E 3 personagens, como está aqui no nosso script aqui, para mim não me perder. Vemos Jezabel. Vocês não sabem quem foi Jezabel? Jezabel foi uma rainha, era uma princesa antes dos Sidônios, Cirofenícia, adorador de vários deuses, dentre eles Baal, Aserá e outros mais deuses que existiam na Cirofenícia. E ela era uma sacerdotisa. Diz a história, diz os estudiosos, que era muito bela essa mulher. E Acabe, rei de Israel, casa-se com essa mulher. Faz um acordo, uma aliança comercial, uma aliança entre países, para que não houvesse guerras, acordos comerciais, acordos bilaterais. E nesse acordo, a Jezabel vem no pacote. E vemos pela característica de Acabe, ele é um rei um pouco fraco em relação àquilo que ele devia governar. Então vemos que ele é um homem na qual é facilmente dominado por Jezabel, porque pela história em si, vemos que Jezabel tem um temperamento muito forte. Paz, pastor, presbítero, professor, pastor apóstolo. Paz, bem, nosso presbítero Ricardo chegou, como eu falei no começo, mas graças a Deus ele chegou, ele veio voando, né? 10 minutos, mas graças a Deus pela sua vida. Então vemos que Jezabel tem um temperamento muito forte e domina fácil a vida de Acabe. Porque se nós lermos lá os reis, vemos lá a característica do reinado de Acabe, quem governa mesmo é Jezabel. E Jezabel ela tem uma característica de matar os profetas de Israel. Porque Jeremias, Elias, quando está dialogando com Deus, ele fala para Deus, mas todos os profetas já morreram. Aí Deus fala, não, eu recebi para mim 7.000 profetas. 7.000 profetas. Então vemos que ela trouxe junto com ela, na sua mala, muitos profetas de Baal. Vemos lá no desafio no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal e 450 de Azerá. Azerá. Então vemos que ela trouxe vários profetas para que incutiram na nação de Israel a adoração a Baal, a adoração a Azerá, para que Israel pudesse ser uma nação idólatra, igual era o povo sidônio. Então, irmãos, vemos que por causa dessas consequências, dessa maldade que ela implantou sobre Israel, vemos que a morte dela foi uma morte muito trágica, porque ela está semeando discórdia, homicídio, mortes, fazendo injustiça, matando Nabote por causa de uma vinha que é tão... roubou na vinha, porque vemos que na história que Acabe queria se encantou pela vinha de Nabote. Nabote fala assim, não, é uma herança, é pequeno, daquilo que você tem, um reino tão grande, eu tenho uma pequena vinha que é herança. E vemos que Jezabel, sabendo disso, vai lá, planeja algo contra Nabote e mata Nabote. E por causa dessas coisas, no reinado de Acabe com Jezabel, vemos que ela termina caindo acho que Vai falar. Rapaz, ela cai de um parapeito. Na verdade ela não cai, né? Empurram ela. Né? o próximo rei que haveria subir disse, joga essa mulher daí de cima. Senão vai acontecer com vocês o que vai acontecer com ela. Aí eles vão comigo, não. Aí empurram ela. Então vemos, irmão, a consequência que a profecia ela ia morrer despedaçada no chão e os cães iam lamber o seu sangue. Então vemos que é uma morte tão trágica. E não só essa. Se olharmos para a vida de Hitler, a vida de Lúcifer, a história de Lúcifer não terminou ainda, mas o seu fim será trágico também. Então vemos, irmãos, que na lei da semeadura, tudo que plantarmos
vamos colher. Se plantarmos paz, honrarmos nosso irmão, plantarmos amor, plantarmos cordialidade, amizade, amarmos nosso próximo, certamente nós vamos colher aquilo que Deus tem para nossas vidas. E diz o texto aqui, cadê aqui? Oséias 8:7, parte A, porque semeiam ventos, seguirão tormentas. Provérbios 11:18, o perverso recebe o salário irrisório, mas o semeia a justiça terá a recompensa verdadeira. A colheita é sempre proporcional à semeadura. Eclesiastes 11:14 diz: quem somente observa o vento nunca cegará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Então são versículos para que nós possamos analisar sobre aquilo que nós estamos semeando, ou observarmos aquilo que estamos fazendo para o reino. Qual é o nosso comportamento diante, aqui na igreja é um comportamento, lá fora, quando nós estamos dessa porta para fora, o que estamos semeando? Nós fazemos essa reflexão para nossas vidas, porque a lei da semeadura, ela é implacável, ela é uma lei a qual Deus estipulou, já colocou ela desde o Jardim do Éden. Se olharmos para o Jardim do Éden, Deus diz ao homem: não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as árvores podem comer. Você tem liberdade para comer. Mas aquela árvore que está no jardim, no meio do Jardim do Éden, essa não vai comer. Porque o dia que comer, certamente morrerás. Então vemos que Deus já determinou para o homem: se vocês obedecerem a mim, se vocês semearem aquilo que eu estou falando para vocês, vocês viverão eternamente. Mas se vocês desobedecerem a minha palavra, aquilo que eu estou falando, vocês morrerão. A lei da semeadura. Amém? Então vamos estar passando por o presbítero Ricardo, que chegou agora, para conduzir um pouquinho mais aquilo que estamos falando. Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, onde quer que a nossa voz possa chegar, que Deus possa estar abençoando em nome do Senhor Jesus. Dessa vez eu não acompanhei vindo do carro, porque eu sempre fui falar no meu celular, desapareceu. E aí quando eu começo a esquecer celular também, aí a coisa está ficando ruim, né? Pegando o gancho aqui do que o presbítero Roberto estava falando, o texto mais claro que é evidente, sim, é verdade que por toda a Escritura nós vamos reparar que existe essa lei estabelecida por Deus. E como eu não estava aqui nem através da rede social nem nada, essa lei primeiramente ela é uma lei física, né? Uma lei que Deus estabelece fisicamente. E é interessante notar que essa lei ela está muito bem estabelecida, muito clara em nossas mentes. Tanto verdade que Jesus por várias vezes ele está usando o exemplo do plantio da agricultura para ilustrar o reino de Deus. E quando a palavra de Deus vai mostrar esta lei da semeadura, através destas coisas, através do plantio, como nós entendemos, por exemplo, que a gente sabe que se nós plantarmos feijão, nós vamos colher exatamente feijão. Se nós plantarmos o milho, nós vamos colher milho. Se nós plantarmos arroz, nós vamos colher arroz. Nós entendemos muito bem isso. Então, a palavra de Deus toma estas verdades físicas, estas verdades naturais, para ilustrar as verdades espirituais. Porque se há semeadura física, então certamente também há semeadura espiritual. A física, nós estamos em contato direto, nós entendemos que vamos colher aquilo, quase que não precisa nem de fé. Mas
quando se trata de semeadura espiritual, nós temos às vezes dificuldades de crer, de entender e dificuldade de aceitar. Que se há uma semeadura física, também há uma semeadura espiritual que nós vamos colher, né? Então, dentro dessa visão que o presbítero Roberto estava passando, nós dividimos essa questão em duas dimensões até. Uma delas é essa física mesmo, né? No exemplo do plantio. O exemplo do plantio vai servir para as duas dimensões, tanto a física quanto a espiritual. Mas essa dimensão física que ele citou aqui, o caso, por exemplo, de Jezebel, que tinha a arte da manipulação, que ela veio dentro de um pacote, ela veio como profetisa dos Sírio Fenícios, né? Ela veio trazendo ídolo. Sacerdotisa. Ela era uma sacerdotisa. E o pai dela também era um sacerdote também. Na cultura, no Wikipédia você pode ver isso. E ela trouxe junto com ela estes deuses, a idolatria, a manipulação, a corrupção. Ao longo da vida dela, ao longo da carreira dela, ela semeou somente isso: corrupção, morte, manipulação, perseguição. E ela foi então semeando estas coisas. Essa lei espiritual ela serve para qualquer pessoa, não precisa ser cristão, não precisa ter credo, basta estar inserido no contexto do planeta Terra. Olha o que o texto diz: tudo que o homem plantar, não alguma coisa, tudo que você plantar, você vai semear. Então, Jezebel, ela colheu aquilo que ela plantou durante a vida dela. Ela morreu esfacelada, esmagada e suas carnes comidas por cachorros. No exemplo do Hitler, por mais poderoso que ele fosse, ele recebeu a parte dele. Qualquer um na história, eu ia inserir aí, depois acabei nem inserindo nesse contexto, a história de Amin Dada, que perseguiu os baratas, que era uma etnia africana, né? Ele perseguiu, morreu doente em cima de uma cama, ninguém queria nem receber ele no país, porque diziam: se ele pousar aqui o avião dele, eu mato ele. Nós matamos ele. Não tinha nem onde cair morto. E muitos outros na história. Essa é a história que nós conhecemos. Mas na nossa própria vida, na nossa volta, nós percebemos isso. Daquilo que nós falamos. Inclusive no falar tem uma fala que diz assim, que alguém que costuma falar muito mal dos outros em tua presença, na tua ausência ele vai falar mal de você. Na tua presença fala mal dos outros. Na tua ausência falará mal de você, porque é o modus operandi. E aí a pessoa sai plantando isso, o falar mal dos outros, o falar mal de pastores, o falar mal. Infelizmente, cara, eles não ajudam, mas nós não honramos os nossos líderes políticos. Nós falamos mal, nós fazemos chacota, nós fazemos pior. É uma realidade. Eles não ajudam, tá? Eles não ajudam. Mas nós não honramos nossos líderes. A Bíblia não nos manda fazer isso, né? E a Bíblia não manda fazer chacota, nem rebaixar as suas imagens. Mas a palavra de Deus manda orarmos por ele. Orarmos por eles. Não ajudam. E aí nós falamos mal. Aí nós estamos semeando. É melhor ficar quieto do que falar mal. É melhor estar em silêncio do que falar mal. Então, a Bíblia é bem clara ao dizer tudo que o homem, qual homem? Qualquer homem. Tudo que qualquer homem plantar, certamente ele vai colher. Então, na semeadura das coisas que são de aspecto negativo, pesado, nós vamos colher. Então, como ser humano, via de regra geral, os que falam mal, os que praticam a corrupção, os que roubam, os que pervertem o direito, tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Paulo diz: eu digo isto, irmãos, e eu vos digo de novo,
que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós semeamos na nossa vida. Nós, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus em nosso coração, bem firmada, bem calafetada. Nós vamos procurar semear coisas que edificam, coisas que transformam, coisas que abençoam, coisas que no futuro nós vamos colher de bênção. Eu, particularmente, posso dizer que sua experiência viva de semeadura, de plantios, coisas boas e coisas ruins também que eu plantei, que no futuro eu acabei colhendo. Então nós temos que prestar atenção, principalmente nós que somos espirituais, os quais o apóstolo Paulo diz, capítulo 13, versículo 11, eu digo àqueles que têm conhecimento. Digo àqueles que têm conhecimento. Ele está dizendo para os crentes, para os cristãos. Digo àqueles que têm conhecimento. Então, nós devemos prestar atenção para nós semearmos coisas eternas, de fundamentos eternos, para nós colhermos, porque um dia nós vamos colher. É o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de Romanos. Um dia nós vamos colher. Termino a minha fala assim, nesse momento, dizendo o seguinte: nós vamos prestar conta, o homem vai prestar conta por palavras, vai prestar conta por obras, vai prestar contas por pensamentos, porque tudo que o homem plantar, certamente isso ele vai semear. Tudo o que o homem plantar, eu sempre tenho isso em mente, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Continuamos. Irmãos, vemos também que em 2 Coríntios 9:6, nessa lei da semeadura, Paulo está dizendo aos coríntios, né? E para nós também, está dizendo isso. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Nós pensamos que essa linha é só a linha do dinheiro, da prosperidade, mas em todas as áreas está aplicando essa lei. Se nós aplicarmos a lei da semeadura no reino de Deus, se plantarmos com abundância, certamente com abundância vamos colher. E quando nós investimos no reino, tanto o dinheiro, como o nosso tempo, como a nossa inteligência, nossos dons, que nós falamos aqui um tempo atrás, na roda dos esclarecedores, nossos dons naturais, nossos dons espirituais, certamente Deus será glorificado através de nossas vidas. Porque quando nós mais investimos, e como eu às vezes falo isso quando eu estou ministrando nas ofertas, porque o maior investimento aqui na terra é na bolsa de valores, colocando dinheiro nas ações daquelas empresas que estão crescendo, está bom no mercado, as suas ações estão lá embaixo, mas quando compra, ela vai lá para cima. Então é uma oscilação tremenda. Quem conhece esse mundo ganha muito dinheiro. Assim fala o pastor Fernando, ele está estudando muito essa área aí. Então vemos, irmãos, que quando nós mais aplicarmos, tanto em renda fixa, ou o que dá menos agora é poupança, mas quando mais investimos, nosso dinheiro vai crescer um pouquinho mais. Eu estou falando isso na parte financeira. E quando eu estou ministrando, sim, eu falo assim, quando nós investimos no reino de Deus, aquilo que nós estamos investindo nunca cairá as ações do reino de Deus. O reino de Deus, a sua moeda é melhor que a criptomoeda. A moeda dos céus é melhor que o dólar. A criptomoeda é melhor que o euro ou que a libra esterlina. A moeda dos céus nos levará para a eternidade. Talvez nosso pensamento não pode mensurar aquilo que está reservado para nós, porque aquilo que os olhos não viram, nem nosso pensamento chegou a imaginar, nem o nosso coração chegou a pensar ou sentir.
aquilo que Deus tem preparado para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Então, irmãos, vamos semear no reino, porque se você semear pouco, também pouco você vai colher. Se você semear pouco, se você está com a mão fechada um pouquinho ainda, está com medo de investir, abra sua mão. E não é só dinheiro, irmãos, é tudo aquilo que se compõe em você, você deva investir no reino de Deus. E para terminar minha fala, eu falo também que nós devemos semear na nossa família, na nossa profissão, na parte financeira. Diz assim em Salmo 128, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como broto de oliveira ao seu redor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Lei da semeadura. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos que é importante também. Contando testemunho assim, porque eu acredito que seja importante, como o pastor Fernando pensa também, eu penso que seja importante também nós contarmos algumas experiências que nos enriquecem e nos ensinam. Eu sempre passou um tempo, os irmãos que não têm carro, mas os irmãos que já tiveram carro, sabem como é que é ruim andar a pé, né? É ruim, tudo que você vai... ele está aprendendo como que é ter carro e depois não ter carro. E aí passou um tempo, eu fiquei desejoso de comprar um carro, só que não tinha até então recursos, nada disso. E assim, e no momento, aí eu apresentei a Deus essa necessidade, esse desejo de comprar um carro, de ter um carro, mas sem recurso nenhum. O que eu quero falar com os irmãos nesse primeiro momento, é que há um desejo no coração de semear. E às vezes você tem que prestar atenção para ver se aquele desejo que está no teu coração não é o próprio Deus que está colocando. Aquilo que arde no teu coração, aquilo que motiva o teu coração. Porque ele vai dar, olha só o que a palavra de Deus diz, aqui mesmo onde ele leu, porque dá semente ao que semeia. Dá semente ao que semeia. Ele não dá semente ao que não semeia. Dá semente ao semeador. Por quê? Porque quando ele dá semente ao que semeia, o semeador vai fazer o quê? Vai semear. Porque ele é semeador. Aquele que pega da semente e com medo de perder a semente, come a semente, aquilo não vai abençoar vidas. Já pensou um agricultor que toma posse da semente, come toda a semente, com medo de perder a semente? Assim que aquelas sementes acabarem, ele não vai ter uma nova colheita. Isso está bem explicado, bem conhecido entre nós. E aí, eu peço a Deus que o Senhor possa me abençoar com o carro. E aí o que aconteceu? E eu fiquei na disposição. Porque a semeadura, o semeador, ele recebe a semente. Mas quando o semeador não tem a semente, ele tem que esperar a semente que vem de Deus. É o primeiro start. É o primeiro passo. Está dando microfone? É o primeiro start. E aí, o que acontece? Assim que eu tive a oportunidade, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, e aí o pastor Fernando, ele se mudou lá para Socorro, e aí ele queria fazer uma plaquinha para colocar na igreja lá, porque a plaquinha que tinha na igreja lá em Socorro era uma plaquinha velha, era uma plaquinha pequena. E ele me chamou, meu irmão, eu queria fazer uma plaquinha para colocar ali em cima da porta da igreja. E aí eu, com esta visão de semeador, de semeadura, aí eu fiz um outro desafio maior ainda. Eu falei, plaquinha, você chamou eu aqui para construir uma ponte, eu vim aqui construir um viaduto.
E aí, como eu trabalho com Photoshop, aí eu desenho para ele como ficaria a placa que vinha da ponta da igreja até o final dela, fazendo a curva no lateral. Dava mais ou menos quase 14 metros de placa por 2 metros de altura. Um monstro de placa. E aí eu fui indo lá alguns finais de semana. Talvez ele tivesse perguntado quanto ficaria isso daí. Eu falei, não, eu estou dando para o Senhor. E naquele tempo eu estava começando a trabalhar numa empresa onde o patrão até hoje é cristão, e ele me ajudou a fazer a doar, tem um coração aberto também. Ele me ajudou a doar esse viaduto enorme, uma placa bestial. Ele queria uma plaquinha de 1 metro por 80. Eu fiz uma placa de 14 metros por 2 metros de altura. E eu fui lá alguns finais de semana, incrível. Deus foi me dando condições de eu ir lá aos finais de semana. Salma é testemunha disso, né, Salma? Deus me deu condições de eu ir lá alguns finais de semana. Me deu dinheiro em minha conta, que eu comprei parte do material, o irmão deu outra parte. Bem, no final, consegui concluir. E eu continuo andando sem carro. Só que eu já ganhei a semente. Segundo, já semeei. Perseverança. Se ao seu tempo não desfalecemos. Toda semente, ela leva um tempo para germinar, maturar. Toda semente plantada leva um tempo para ela desabrochar. E assim na minha vida, na minha caminhada, nessa experiência foi. O que acontece? Aí então, estou eu trabalhando na empresa lá e me aparece um colega meu com um Celtinha. Celtinha todo equipado, roda carro de boi, com o som dos irmãos baianos, que eles gostam de colocar aquele som lá para todo mundo ouvir. Estava lá no porta-malas do carro. E aí eu fiquei olhando assim e falei, olha, aí ele colocou uma plaquinha, vende-se. E eu só perguntei, falei assim, tá vendendo esse carro aí, Roberto? Falou, tô. Quer comprar? Eu falei, eu queria, né, mas cadê o dinheiro? Aí ele falou assim para mim, vai lá pegar o dinheiro, que eu estou indo lá na agência abrir um outro carro para mim, ele queria comprar uma Honda Civic. Tinha lá exposto. Queria porque queria o carro. Ele falou, vai lá pegar o dinheiro, lá que eu já quero dar como parte do pagamento do Honda Civic que eu vou pegar lá na agência. Eu falei, você é louco, cara. Nós falou lá 13 mil reais assim, do nada. Aí eu peguei e saí dali com aquilo na cabeça. Eu falei, mas será que é de Deus? Pensei comigo, será que é de Deus? Mas de onde vai sair dinheiro? Aí aparece meu patrão. Falei, não custa nada, né? O não eu já tenho. Falei com o meu patrão Edson, eu fui humilde, pedi só metade. Falei, empresta 6 mil reais para me comprar o carro do Roberto. Ele falou, caramba, hein? Suas férias não estavam vencendo? Falei, nem sei. Falei que eu vou lá no RH, olha, ele se dispôs a ir lá. Ele foi lá, perguntou quanto faltava 2 meses para a férias vencer. Ele já antecipou o dinheiro, colocou mais 3 mil reais e me deu 6 mil reais. Falei, é de Deus. Se Deus deu 6, ele vai dar mais 6 nesse negócio. O 7. Aí vinha vir o meu encarregado. Falei, já tenho 6, eu preciso de 7 mil. Eu tinha 2 mil. Tinha 2 mil guardado. Já tinha começado a guardar. Então faltava 4 mil reais. Falei, basta 4 mil reais para me comprar o carro do Roberto? Aí ele falou, eu não. Aí ele desapareceu. Quando foi atrás, ele me trouxe 4 mil reais. Aí 6 com 2 e 4, 13. Eu falei, Roberto, dá o dinheiro. Me dá um carro. Isso foi de um dia para o outro. Quando eu peguei o carro, assim que ele me entregou o carro na mão, eu saí dirigindo o carro. Você sabe aquela sensação de que, estou dirigindo o carro, mas até onde eu não tinha, e nem dinheiro, e nem perspectiva, e nem nada. Agora eu estou dirigindo o carro, demorou acho que uns 3, 4, 5 dias para eu acostumar com aquela realidade. Mas eu não tinha dinheiro, não tinha nada, de repente tem um carro bom, depois eu fiquei com bom. Então, é a oportunidade que Deus nos dá, é a oportunidade que às vezes Deus coloca em nossa mão para nós semearmos. E quando isso aparece, é bênção. Aí eu digo para os irmãos o seguinte, quando aparece a oportunidade, semeia na vida do irmão.
Quando aparece a oportunidade da igreja, quando aparece a oportunidade, semeia a vida do pastor. Quando aparecer a oportunidade, semeia, irmão. Porque ninguém que planta uma semente, colhe uma semente. Qualquer um que planta, recolhe no mínimo a 60, a 70 e a 80 por um. Então é certo de que nós, se fisicamente nós vamos colher aquilo que plantamos, certamente, espiritualmente, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E aquilo que Deus nos dá como resultado da nossa plantação, ela vai abundar não somente na sua vida, mas abunda na vida de outras pessoas. Aquele carro serviu para viajar, para abençoar pessoas, para eu levar e trazer pessoas. Abençoa quem está na minha volta, porque a bênção que Deus nos dá sempre nos acrescenta e não acrescenta dores. Nos enriquece e não acrescenta dores, porque ela vai sempre além. A bênção que Deus nos dá, advindo da semeadura, ela sempre vai abundar aquilo que nós plantamos. Você pode ter certeza absoluta disso. Hoje, depois de certo tempo, a Deus vai abrir a porta. Aí comprei esse carro que eu estou com ele hoje, à vista, e de vez em quando eu me lembro, eu não tinha absolutamente nada. E depois, de repente, Deus me abençoou de uma maneira tão tremenda, tão poderosa. Veio essa pandemia, veio várias situações, mas o carro já estava pago, porque foi bênção, produto da semente que Deus me deu. Então, seja onde for, semeie, em nome do Senhor Jesus. E também, esse testemunho do presbítero Ricardo, que eu já conheço, mas é muito bom compartilhar, porque isso edifica o corpo de Cristo. E eu também posso contar um testemunho do que eu estou vivendo atualmente. A maioria dos irmãos sabem, né? Faz 1 ano e meio, mais ou menos, minha mãe faleceu. E depois de 1 mês, o meu pai teve um problema na perna que teve que amputar. E conversando com meus irmãos, estamos em 6, achamos por bem fazer uma escala. E nessa escala, cada um fica um período do dia para ficar com ele, porque é uma pessoa muito ativa, ele tem 85 anos agora, mas desde os 14 que ele trabalha, então teve sempre uma vida independente. Então ele sempre se virou sozinho. Agora depende dos filhos para fazer quase tudo. No começo, quase tudo. Agora ele se vira com algumas coisas, toma banho sozinho, vai no banheiro sozinho. E vai tomar café, a gente aponta a mesa para ele, toma café ou almoça, ele vai de andador lá. Mas vemos, depois de alguns meses, eu estava ficando durante o dia, mas entramos em um acordo entre nós para que eu ficasse mais tempo com ele. E eles ficariam mais à noite, e uma escala meio doida entre nós aí. Mas eu tive que tomar uma decisão, porque todo mundo trabalhava, eu era o único autônomo. Meu irmão Marcos, que é o pastor lá de Itaquera, ele é autônomo também, só que ele é representante de venda, representa algumas empresas, e de igreja também, pastor de igreja. Então eu era o único que podia ter um tempo mais livre, e tinha que tomar uma decisão. E eu também sou corretor de seguro também, então tem clientes que eu posso fechar os negócios através do telefone. Mas eu estava num dilema. Estava começando uma empresa, junto com o pastor Fernando, a Dilux, e estava começando a vender os produtos, mais perfume na época, mas tinha que deixar tudo isso para trás. Tinha que deixar de visitar meu escritório lá onde é aqui no Butantã, e fazer tudo por telefone com ele, com o meu amigo lá, e ele resolvia. Mas eu vi Deus agindo nesse momento. Porque a palavra de Deus diz para nós honrarmos nossos pais, diz para nós estarmos, porque isso é promessa de Deus, porque aquele que honra seu pai e sua mãe tem longevidade de vida, e isso é promessa. Então eu comecei a ter esse princípio com meu pai, mesmo que ele teimoso, como ele é, às vezes dificuldade de compreensão que ele tem. Mas eu vi, nesse 1 ano e 4 meses que eu estou cuidando dele, vi Deus agindo na minha vida, cuidando da minha casa,
cuidando de todas aquelas tarefas que eu tenho, tanto em casa, na minha casa, como na igreja aqui. Eu tenho tempo disponível para estar ajudando ele, acudindo minha casa, pagando minhas contas da minha casa, dando atenção à minha esposa, dando atenção para a igreja aqui. Então eu vi Deus agindo no caos, nos problemas, na perda, na dificuldade junto com meu pai. Deus agindo e operando grandemente. E Deus me prosperando, trazendo recursos aonde eu nem imaginava vir. Ele estava trazendo. A Salma pode estar dizendo aí, quando foi meu dízimo nesse desse mês passado, que Deus me abençoou grandemente, porque eu estou fechando seguro, que nem imaginava fechar. Fechei um seguro alto recentemente, que deu um pouco de trabalho, mas fechei. Então Deus está me fazendo o quê? Aquilo que eu estou semeando na parte terrena aqui, eu estou colhendo espiritualmente para a minha vida. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Os irmãos que são mais próximos de mim estão sentindo como eu tenho chorado muito. Mas Deus fala aqui na palavra de Deus, aquele que está plantando, colhendo, semeando a preciosa semente, chorando ou cantando ou se alegrando, voltará colhendo os seus molhos. Então, irmãos, vamos semear no reino. Vamos semear, porque semeando no reino, certamente vamos colher aquilo que Deus tem prometido para nossas vidas. E como o presbítero Ricardo falou assim, semeando sim, mas não podemos desfalecer. Só um pouquinho, daqui a pouquinho vamos estar abrindo para nós fazermos as nossas perguntas. Se você estiver aqui presente, se tiver alguma pergunta para nós fazermos sobre a lei da semeadura, daquilo que nós falamos, e os irmãos que estão presentes, pode fazer daqui a pouquinho, tá? Vamos abrir para os irmãos fazerem. E os irmãos que estão nas redes sociais, quiser fazer as perguntas também, o nosso irmão Tiago está pronto para anotar, os irmãos também que estão aqui, pode estar anotando para nós respondermos também. Amém? Deixa eu falar ainda uma outra coisa para os irmãos. Eu gosto de, às vezes, tocar naquelas questões polêmicas, né? Aquelas coisas que geralmente a gente não pensa, sente, mas não gosta de falar, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer um. O texto de Paulo, no capítulo 8, e a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim: agora, porém, completai também o que foi começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento, segundo o tendes, segundo aquilo que você tem. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer um tem, e não segundo aquilo que não tem. É aquela... Eu vou explicar o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Que é quando você, aos Coríntios, uma colheita para a igreja da Judéia, para ajudar os irmãos na Judéia. Ele está dizendo aqui aos Coríntios que quando você ouve a notícia da necessidade, e isso se aplica em qualquer área da igreja, seja em missões, seja na manutenção da igreja, daquilo que nós desfrutamos como igreja sistema, como igreja organização, seja na necessidade do seu irmão ao seu lado. Quando nós vamos contribuir, primeiramente, nasce um desejo no coração de contribuirmos. E aí 14, 22 de Romanos diz que o que não é por fé, você tem que contribuir por fé. Diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então, o apóstolo Paulo fala, se há uma prontidão no coração, o que é a prontidão no coração? É aquela disposição que nasce, vou fazer, vou ajudar, vou me empenhar, vou me envolver. Se há essa prontidão no coração, então que você o faça.
que você o faça, que você haja, que não fique somente no campo da imaginação, somente no campo da vontade, no campo da observação. O que é o campo da observação? Irmãos, vamos recolher, me vem aqui o dia em que o evangelista Edson Teixeira ele pediu contribuições para comprar Bíblias, acho que era para a Rússia, se eu não me engano. Kirguistão, né? E aí, vamos imaginar que isso está acontecendo agora. E aí eu tenho na minha mente assim, eu vou ajudar, mas primeiro eu vou ver quanto que vai dar. Eu vou ver se os outros vão ajudar, mas no meu coração já nasceu essa prontidão. Nós ouvimos o nosso coração para um monte de coisa, para uma série de coisas que a gente quer comprar, que a gente quer ter, que a gente quer possuir. Mas quando chega nessa parte de fé, quando chega nessa parte de semear no reino de Deus, nas questões em que nós estamos envolvidos diretamente, porque nós somos essas pessoas que o reino de Deus está chamando, convocando para contribuir. Então, quando nasce a prontidão no coração, deve haver também aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, a continuidade de fazer isso. E aí, quando você vai continuar, é nessa hora, irmão, que você tem que entender, que eu tenho que entender, que eu passo a sofrer uma série de ataques, uma série de persuasões, muitas delas malignas, para que aquilo não aconteça. Aí vai vir na minha cabeça, mas eu tenho que pagar a conta amanhã. Aí vai vir na minha mente, eu vou esperar todo mundo contribuir para ver quanto que eu vou dar. Eu vou calar essa voz até essa voz passar. É isso que acontece. Acontece comigo. Eu vou dar um tempo, depois eu faço, na esperança de que essa voz pare de falar. Porque se há prontidão em fazer, se nasceu a prontidão em fazer, que você o faça. Porque quando eu quero colher, que eu estou indo para semear, se eu ficar só na mente, só no pensamento, só na imaginação de estar plantando, eu me imagino plantando. Mas é só imaginação. Eu não fiz nada. E esse tipo de ação que Paulo está falando aos Coríntios no capítulo 8 requer uma ação efetiva. Que ela passa das emoções. Que ela supera os pensamentos. Ela vai além disso. Ela vai para o campo da ação. Porque o que dá fruto na terra é você plantar. O que dá rendimentos é você investir. Não só pensamentos. E não só sentimentos. Queremos colher do bom e queremos colher do melhor. E todos querem isso. Mas ninguém, ou quase ninguém, ou a maioria, não pensa em efetivamente investir. Porque, versículo 12, porque se há prontidão de vontade, será aceito, segundo aquilo que qualquer um tem. Então, temos que pensar muito bem, eu tenho pensado nisso, meus irmãos, como eu falei na aula passada. À medida que Deus nos capacita com os dons, à medida que o Espírito de Deus nos abençoa, nós temos que pensar muito bem com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que nós recebemos. Sabe por quê? Olha o texto que eu li para vocês. Que dá semente ao que semeia. Então, em vez de eu dar para você comer a semente, eu vou dar para o semeador, porque o semeador semeia. Porque Deus dá semente, aquilo vai voltar para minhas mãos de novo. E quando voltar, vai ser a custa de muito sofrimento. Então, antes que isso aconteça, e depois a vida dos irmãos. Porque tudo, não alguma coisa,
se fosse alguma coisa, a palavra de Deus diria: tudo o que o homem plantar, certamente ele vai colher. Quem planta honra, colhe honra. Quem planta no reino de Deus, na área em que ele plantar, ele vai colher aquilo que ele plantou. Quem planta no reino de Deus, em crianças, em missões, em sustento, em manutenção, certamente vai colher. Porque Deus não é o homem para que minta, e nem é tampouco o filho do homem para que se arrependa. Ele disse que nós vamos colher. Para terminar, quando você entende isso, quando você começa a vivenciar isso, Deus começa a testificar estas verdades no teu coração. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar ao Senhor com as nossas fazendas e as nossas primícias. E aí ele diz que vai fazer transbordar o nosso lagar. Essa é a palavra de John Bevere. Ele diz assim, que não importa o quanto de dinheiro você possa ter, você vai conseguir guardar, porque dinheiro você consegue guardar. Mas além de guardar, de ter lugar para guardar, com isso que Deus vai te abençoar, Ele vai fazer transbordar o largar do seu vinho. O vinho é a presença, a Bíblia mostra isso, é a alegria, é a presença de Deus. Aí a palavra de Deus diz que Ele vai fazer transbordar o seu largar, transbordar da presença de Deus. Sabe o que é isso? Saúde para você desfrutar daquilo que Ele mesmo te deu, com a presença dEle. Você já viu aquelas pessoas que têm tudo na vida, que os bens materiais lhe cercam? Eu cito Michael Jackson, por exemplo, na última matéria que eu vi a respeito dele, que ele entrou numa loja em Las Vegas, caríssima, não perguntou o preço de nada. Ele ia apontando as coisas que ele queria, com uma tristeza do coração sem igual. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Nenhuma destas coisas vai poder preencher o vazio, a lacuna. Compras e mais compras e bens e riquezas não podem encher o vazio do coração do homem. Somente a presença de Deus. E a promessa de Deus, na palavra de Deus, é que Ele vai me abençoar com estes bens e ainda por cima vai fazer transbordar da presença dEle na minha vida. É felicidade total já em vida. Ah, mas isso não acontece comigo ou com fulano. Não, é a palavra de Deus. Tudo que não é por fé é pecado. Deus está dizendo que é. Você ainda e eu ainda não vivemos o melhor de Deus ainda. Nós não desfrutamos ainda esta dimensão sobrenatural ainda de Deus, da semeadura. No que diz ainda respeito à contribuição, ao investimento em vidas, a honrarias daqueles que são nossos irmãos, daquele que nos ministra o Evangelho, a palavra de Deus. Nós não desfrutamos ainda este nível de recompensa daquilo que nós semeamos. Nós ficamos com medo de investir no reino de Deus. E para esse ano, conforme eu disse para os irmãos, eu quero vivenciar isso. Eu quero experimentar isso. Eu quero vivenciar esta dimensão. Jesus não tinha emprego, os apóstolos não tinham emprego, nenhum deles tinha um rendimento, mas nunca passaram fome, nunca tiveram necessidade. E Jesus vestiu o melhor terno da época. Tanto é que os romanos não quiseram rasgar o terno dele. Quando pegaram a roupa dele, ele disse: aqui é coisa boa, hein? É marca de primeira. Uma marca boa de roupa qualquer? Armani. Essa aqui é terno Armani da época. Não vamos rasgar, não. Vamos tirar a sorte para ver quem leva. Porque Deus supre. A promessa de Deus é: Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Também vemos o presbítero Ricardo. E os irmãos, não sei se os irmãos têm alguma pergunta. A gente continuar. Tem uma pergunta, tanto aqui presencialmente. O irmão Jeremias está se postando ali. Não tem ninguém perguntando nas redes sociais. Então, irmãos, nessa fala do presbítero Ricardo,
Estou lembrando agora do povo de Israel, que nos 40 anos que esteve aqui peregrinando na terra, Deus prometeu para eles, e vemos que as roupas deles não se gastaram, gastaram. não se envelheceram. As roupas deles passavam de pai para filho, e vemos que os filhos usavam mesmo a roupa do pai ou da mãe, e vemos que isso, e eles não desgastaram-se, foram alimentados durante toda aquela peregrinação. Vemos que Deus, mesmo com toda a rebeldia, mesmo com toda a dura serviço que era o povo de Israel, mas Deus cumpriu a sua promessa e fez com que aquele povo, mesmo sendo outra geração, entrou na terra prometida. E como o pastor Fernando disse há um tempo atrás, na palavra de Deus, aquele maná só terminou quando eles desfrutaram do fruto da terra. Exatamente. É interessante essa fala do presbítero Roberto, irmãos, porque você percebe que eles, quando eles recolhiam o maná que caía do céu, eles tinham a tendência de recolher, né? Para mim, vou guardar para isso. É uma natureza, isso é uma tendência natural do ser humano. Para mim, vou guardar para mim, mais para mim. Eu recolhi um monte, vou guardar um monte para mim. Pensando no amanhã. Pensando no amanhã. E o amanhã nunca acontecia, porque o pão se estragava. O amanhã que eles pensavam não acontecia. Aí eu vejo a palavra de Osés dizendo assim: olha, vocês deixaram a minha casa de lado e vocês constroem para vocês casas boas. Ageu, desculpa, não Osés. Ageu. É o Ageu capítulo 2. Isso. Vocês constroem para vocês casas boas, casas legais, bem enfeitadas, bem ornamentadas, e a minha casa fica lá jogada. Vocês desejam muito, plantam muito, mas colhem pouco. E o pouco que vocês trazem, vem trazendo, eu assopro para longe. Ah, mas isso aí foi com o povo lá, o povo hebreu. Não, o princípio continua o mesmo. A história, ela mudou. Mas o princípio, isso nós temos que entender. Eu tenho que entender isso. A história mudou. O povo da história também mudou. Mas o princípio não mudou. Porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Então o que serviu para eles, contemporaneamente falando, serviu. Mas aquele princípio divino permanece. E serve para nós. O reino de Deus, ele é pregado pela igreja, sustentado pela igreja, por nós, por mim, por você. É você que faz a história. É você, é nós, é eu, você, nós que escrevemos a história. Por isso que Atos dos Apóstolos não tem bênção apostólica terminando a história. Não tem um epílogo, né? Não tem epílogo. Porque a história continua com os mesmos valores e princípios do reino de Deus. Não mudou. Pode ter mudado a cultura, pode ter mudado o povo, pode ter mudado a época, a localização, mas os princípios continuam o mesmo. Nós temos que nos ater aos princípios. Porque se no passado que eles plantaram, colheram, no presente também o que você plantar, você vai colher. E no futuro, o que você plantar também você vai colher, porque é o mesmo princípio. Mudam as coisas, mudam as pessoas, mudam as localizações, mas o princípio continua o mesmo. Então, nessa fala do presbítero Roberto, eles tinham essa ideia de guardar para si. Sabe por quê? Olha só. Eles tinham uma mente de escravos. Eram escravos da necessidade, porque é o que escravo tem. Necessidade constante. Almejam uma liberdade que nunca tem. E lutam e porfiam por necessidades diárias constantemente. Lei da sobrevivência, né? Lei da sobrevivência. Por isso que quando caiu o pão, eles, é meu, é para mim, mais para mim.
tenho que guardar, porque a mente é a mente de escravo. Mas aí vem a palavra de Deus em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 8 de João, Jesus falando que o escravo ele não permanece em casa o tempo todo, mas o filho permanece. Nós somos filhos. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do diabo. Nós não somos escravos do mundo. Então a nossa mente é livre. Irmão, irmã, quando cair o maná do céu na tua vida, não guarda ele no armário. Investe. Amanhã tem mais, em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar. Deus vai multiplicar. Em nome do Senhor Jesus. Nós não somos escravos. O reino de Deus é feito por nós. Homens e mulheres de Deus que foram libertos, que vivem em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Por isso que, embora não tendo a imposição do dízimo no Novo Testamento, há o princípio dele no Novo Testamento. Faça o que for necessário. É o que eu devo fazer, o que for necessário para que o reino de Deus se mantenha na terra. O que for necessário para que o meu irmão e minha irmã ao meu lado possa ter as suas necessidades supridas de alguma forma, em nome de Jesus. Viu, presbítero Ricardo? Nós somos representantes desse reino. Deus nos deixou como embaixadores desse reino. E os recursos que o dono desse reino nos dá, nós temos que ser liberais, ser generosos para abençoar esse reino. E o reino de Deus que nos norteia para nós abençoarmos sempre é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos norteia para que essa mão possa chegar até o nosso próximo, até a necessidade. Os recursos que Deus nos dá, mesmo se for pouco ou for muito, é o dono desse reino que vai fazer com que esses recursos cheguem até o seu destino. Por isso, irmãos, nosso coração tem que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Porque sendo assim, nós vamos atender àquilo que o Espírito Santo de Deus está nos mandando a fazer. Isso é semeadura. E quanto mais semeamos com relação àquilo que Deus está nos ordenando, certamente Deus está abençoando aquele propósito e vai nos abençoar também, porque Deus não é devedor a ninguém, pois Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele colocou esse princípio da lei da semeadura, porque Ele tem um propósito, tanto no passado, como no presente e como na eternidade. Se plantarmos hoje, certamente vamos colher daqui a uns dias. E se não colhermos aqui na terra, colheremos na eternidade. Então, mas não desfalecemos, não cansemos de fazer o bem, não cansemos de honrar o nosso próximo, não cansemos de honrar nossos líderes, nossos pastores, não cansemos de honrar nossos pais, não cansemos de honrar aqueles que estão em eminência, tanto as autoridades políticas, como as pessoas que estão à frente dos poderes. Vamos honrá-los, orando por eles, em nome de Jesus. Gostaria de estar encerrando essa roda, dando uma parte para o nosso presbítero, para agradecer. Depois vou chamar o nosso pastor Fernando para estar encerrando em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu termino dizendo assim, eu sempre gosto de humanizar aquilo que eu tento humanizar aquilo que eu falo, trazendo para a minha própria realidade. Então, quando eu olho textos nas Escrituras assim, quando Paulo está aqui falando com os irmãos, por que será que ele colocou isso? Não foi à toa. Isso que eu digo é essa prontidão na mente que eles tiveram, mas não fizeram. Então, isso aí não resolve nada. Eu fico pensando assim que falta, às vezes, parece que trazer próximo de mim ou de nós aquilo que está escrito. Trazer para perto de mim aquela necessidade, trazer esta verdade, este princípio que está aqui e colocá-la em prática na minha vida. Eu não saberia dizer para os irmãos o que faltaria. Quando nós falamos em necessidades, quando nós falamos em investimento no reino de Deus,
parece-nos uma verdade tão distante que não nos diz respeito. Parece que não é conosco. Parece que nós não fazemos parte daquilo. Parece que nós não estamos inseridos naquele contexto que diz respeito a uma outra pessoa e não nós. Essa seria uma das dificuldades que nos requer no sentido de estarmos no sentido de estarmos. É com você que a palavra de Deus está tratando, comigo que a palavra de Deus está tratando. Não espere vir um anjo, algum apóstolo falecido, ressurreto, vir e falar a respeito destas verdades. Elas estão aqui agora, patentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz através das Escrituras. Desde já agradeço a minha parte. Vou estar passando o microfone ao nosso pastor Fernando, em nome de Jesus. Boa noite, querida igreja. Boa noite, você que está na sua casa, irmãos, você visitante. Boa noite aqui aos presbíteros Ricardo e Roberto. Eu cheguei já do meio para o final. Eu estava em aula, estou fazendo um curso e geralmente é de manhã o curso. E hoje resolveram fazer 7 horas da noite. Quando eles fazem à noite, eu não sei porquê, eles fazem sempre na quinta-feira. Eu dar uma atrapalhada, mas deu tempo de eu chegar, peguei aqui o fio da linhada e, puxa, muito bom o assunto, muito bom a forma que vocês conduziram aqui, muito boa. É como eu digo, já disse isso uma vez e quero repetir. Se alguma pessoa da igreja aqui, presbítero Ricardo e Roberto, chegar para mim e falar assim, pastor, eu já vou falar isso rapidinho, já estou acabando, tá, pessoal? Fala assim, olha, eu tenho 2 atividades na agenda ordinária da igreja na semana, que é a quinta e o domingo, mas eu só posso dispor de uma. Fernando, qual que você indica? Eu venho na quinta ou no domingo? Eu falaria, venha na quinta. Eu diria para a pessoa, não venha no domingo, se você só tem uma opção, venha na quinta. Porque aqui, como eu costumo dizer, a sustância, o caldo, a feijoada, ela é mais grossa, mais densa, vai te dar base para a caminhada ao longo da tua vida. Não tem música, não tem aquela coisa da adoração, da música e tal, mas tem palavra. E olha, eu sou músico, eu tenho minha alma é musical, passei hoje parte do meu dia escrevendo um capítulo para um livro que a denominação está fazendo para a área de música, louvor e adoração. Eu estou escrevendo uns capítulos, sou músico, está na minha alma, está na minha essência, parte da minha profissão, mas a música ela não vai te dar substância suficiente para a tua caminhada. Agora a palavra ela vai te dar total condição para o resto da tua vida, da tua caminhada. Então eu diria, venha na quinta. Então, é muito bom esse tempo. Que Deus abençoe cada um de nós e vocês que têm tido a valorização desse tempo. Quero dar um recado para alguns irmãos da igreja. Para alguns, não dá para dar para todos. Sábado agora, nós vamos ter aqui um batismo regional e uma ceia regional. Esse ano nós não tivemos ainda por conta do advento da pandemia. Ora, nós estamos vindo então, está sendo a sede mais as congregações. Então, as congregações vão trazer algumas pessoas, né? Estamos trabalhando aí com a faixa ali de 7 a 10 pessoas de cada congregação. Então, nós temos um limite no templo, vamos estar usando naturalmente a galeria também, para dar o espaçamento social aqui para os irmãos, o distanciamento social, mas talvez você não possa ter tomado a ceia. Você na sua casa talvez não tenha tomado a ceia, então você poderá acompanhar pela transmissão e tomar a ceia na tua casa. E talvez você queira vir, se você quiser vir pessoalmente tomar a ceia, por favor, procure o presbítero Roberto, para uma questão de organização de logística, tá bom? Então tá aí uma oportunidade, nesse sábado agora, às 19 horas e 30 minutos. Então nós vamos ter ceia regional e batismo regional, ok? Vai ser transmitido, tá? Vai ser transmitido. O pastor Moisés
vai transmitir lá pelo Morro Doce, e aqui a nossa equipe também dá um jeito ali, a gente faz aquelas coisas tipo cobertura de final de campeonato, cada emissora colocando a sua câmera ali. Então, a gente faz um negócio, pensar grande, gente, eu penso grande. Tá bom? Domingo, nosso culto, 18 horas e 30 minutos de culto da família, culto de celebração e adoração ao Senhor Jesus. Quero orar por você. Pai, te agradeço pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na tua casa, onde podemos ouvir, Senhor, sobre essa lei especial e abençoadora que o Senhor deixou para nós, que é a lei da sementeira. Saber, Senhor, que certamente aquilo que nós vamos plantar, nós colheremos, isso é muito bom, porque isso não está atrelado, não está reduzido a apenas uma classe de pessoas. Isso está aberto a todos. É uma lei que está aberta a todos, essa lei espiritual e que se reflete na vida física. Então, que eu acho maravilhosa essa democracia que o Senhor tem para com leis como esta. Então, aqui, Senhor, o pobre, o rico, o velho, o novo, ó Deus, o novo convertido, o velho convertido, todos têm a mesma possibilidade de desfrutar daquilo que a Tua palavra nos indica. Abençoe que cada um desses meus irmãos que ouviram essa palavra tenham a condição e a graça de colocarem no seu estilo de vida. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, eu te peço, ajuda o Teu povo para o louvor da Tua glória, e que o Teu povo cresça, e que o Teu povo expanda, e que o Teu povo, Senhor, tenha um nível de produtividade em todas as áreas em que eles plantarem, que a colheita seja muito grande. Em nome de Jesus, eu te agradeço para o louvor da Tua glória. Amém. E graças a Deus. Uma ótima noite, um ótimo descanso a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.